Bom, galera, então recebemos dois monstrinhos aqui na conta e vamos falar de coisas aí que agitaram a cabeça de todo mundo que trabalha com ilustração e nos vários segmentos de ilustração. E aí eu tive essa ideia de chamar, acho que dois dos caras que mais entendem sobre todos esses assuntos aí que nós vamos tratar. Propaganda enganosa. Eu confio pra caramba, assim, né? Enganar vocês, né? Na verdade. Falar só bobagem. Mas dois dos caras que eu mais confio, assim. São bobagens com fundamento. Poder do convencimento. Exatamente. Como é que é? Faça amigos e... Então, como fazer amigos e convencer pessoas? O livro lá. Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Fazer amigos e influenciar pessoas. Vão sair daqui todo mundo amiguinho. E é isso, eles vão conversar, acho que pode ser uma coisa mais solta, né? Não muito. Conversar, mas tem que ter um limite, que aqui é uma escola séria. Tudo desses 15 minutos que a gente tem para conversar. Então façam perguntas rápidas, tá? Coisas práticas. E, bom, é isso. Vamos conversar e fiquem à vontade também para interagir aí com eles. Beleza? Se vocês acharem que precisa de microfone, Precisa tem gravar, microfone né? aí. Precisa, né? Então vamos começar de novo a apresentação? Não, acho que pega. Inclusive eu achei que você gaguejou um pouco, cara. Vamos fazer. Eu sempre de novo, fico vamos fazer de novo. nervoso perto de você, né? Charme e elegância. Vamos lá, quer começar? Quero. Alguém tem uma pergunta? Não? Fica difícil. Por onde começar? Por onde a gente começa? Não sei, qual que é o assunto que vocês mais... Qual Vocês que é querem o... falar Qual que de vocês onde dão tudo mais... isso começou? Seria bom começar, né? Então, aí um dia eu liguei o Facebook e aí só tinha uma putaria lá dentro. Todo mundo xingava todo mundo. Uma pessoa xingava mais, outra pessoa xingava em cima. E em torno de uma tabela. Quem que viu a tabela aqui? 1, 2. Não, levanta a mão, vai. Quase todo mundo viu a tabela. Que foi feita, eu não sei o nome da pessoa, sei que foi feita por 700 pessoas, pesquisou, jogou lá, falou de assuntos que creio eu que não sabia. Eu baixei a tabela para dar uma olhada e vi que realmente era uma bobagem. Todos os preços todos os valores estavam lá referentes aos trabalhos que eu fazia, que era editorial, algumas coisas de publicidade, não condiziam com nenhuma das realidades desse ano, de 5 anos atrás e de anos passados. Eu não sei quem que ele entrevistou, não sei se foi profissional, se foi amador, se foi estudante. Fato é que chegou uma hora que todo mundo começou, que eu precisava dar uma opinião, né? Eu acho que no meio dessa bagunça de tiros pra cá, vídeos pra lá, muita coisa se perdeu. E eu acho que a coisa mais importante que na verdade ficou claro para mim foi que existe uma necessidade de que escolas de arte, escolas que seja de design, seja de desenho, precisam ter não só um curso pontual de administração, não vou dizer administração, tá, mas assim, vamos chamar de administração de carreira. Ponto. Aí fica mais light. Um curso de 6 meses, um semestre, para você aprender a encarar esses primeiros passos, né? Porque a gente vive num mercado que não é fixo, cara. É muito volátil. Qualquer coisa, qualquer
noçãozinha, qualquer coisa diferentezinha pode alterar seu orçamento muito fácil, não tabela que vai funcionar. Né? E eu escrevi um pouco disso lá no meu feed e falei, gente, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa dar um passo à frente, seja para dar um curso, seja para apresentar novas opções, uma nova cadeira em algum lugar. Faculdade não vai ser lugar, acho difícil. Então acho que um dos passos da planta de chamar a gente para conversar já é um grande movimento para isso, né? A gente viu que outros cursos também, outras escolas também fizeram, né? Só que aqui em São Paulo, não sei o quanto isso repercutiu fora, né? Porque eu fui pesquisando lá os comentários, né? Os que ficaram, os que não foram apagados, claro. E muita gente apoiou essa tabela. Eu não sei quem são essas pessoas, né? Não dá pra gente, nós como ilustradores, nós como associados da CIB ou das outras associações, a gente não consegue chegar a todo mundo, sabe? A gente consegue fazer os eventos como o Illustra Brasil, a gente consegue fazer os encontros como o Bistecão e afins, e a gente tenta essa coisa mais humana, mas não é nada muito acadêmico. Você chega lá, conversa, quanto é? Tô com uma dúvida. E eu acho que o mais estranho foi que as pessoas falaram assim pra mim: mas a gente pergunta e os profissionais não querem falar, tem medo. Não tem medo, cara. Você entra no Illustragrupo, cara, você faz uma pergunta lá, todo mundo te responde, cara. Eu não sei como é que você pergunta também, né? As pessoas perguntaram, mas se você chegar junto, eu falo, nossa, é assim que faz, manda um e-mail pra mim, eu sempre respondo quando eu tenho tempo, mas respondo. Então, existiu um distanciamento, assim, muito grande nesses comentários, sabe? Que eu falei, olha, gente, não precisa tanto. Entra nas listas de discussão e começa a interagir. Se você não interagir, você nunca vai fazer. Eu sei que tem uma certa timidez, às vezes, das pessoas de perguntar, chegar junto, falar, mas o cara não tá a fim de falar. Não, vamos falar. Sem problema. Bom, da mesma forma, quando eu peguei o assunto já estava começado, e estava exatamente nesse ponto. Na verdade, acho que o pau começou a comer logo de cara, acho que não precisou passar muito tempo. E como toda vez que eu entro nas redes sociais ou nos grupos e tem uma briga desse tipo, um xingamento e tal, me dá uma preguiça monstruosa e eu não fui ver nada. Eu só passei a me interessar um pouquinho quando algumas outras pessoas começaram a comentar e especialmente me mandar e-mails ou ligar, falar, você viu a tabela, viu que negócio, que absurdo e tal. Eu acho que a gente tem uma análise aí para fazer ela pode ser até um pouco abrangente, e vamos tentar ver se a gente consegue costurar essa história. Que existe uma falha dentro do ensino, isso eu acho que é claro, e isso é desde sempre. Escolas não ensinam tudo e as pessoas vão aprender na lida, no dia a dia. O que a gente precisa entender também é que o mercado e essa lida e as pessoas que estão trabalhando nesse meio também são outras pessoas. Então, assim, eu sempre falo, eu quero evitar ser saudosista, tal, mas é um inferno isso, porque as coisas mudaram, e tanto para jovens estudantes, quanto para putas velhas, como eu e tantos outros. O Caco é um pouquinho menos puta e um pouco menos velho, mas um cara que tem, como eu, 30 e tantos anos de profissão, ele também está tendo que entender o que é que está acontecendo e ver para onde ele vai. Então, em muitas situações, nós todos estamos no mesmo barco e tentando entender o que é que tem que fazer. Você tinha antes um mercado onde você saía da escola, você sabia que não sabia tudo, e você entrava num mercado onde algumas pessoas serviam de norte. Essas pessoas
a princípio, seriam os diretores de arte. O diretor de arte era o quê? Era um cara que muitas vezes ele tinha entrado numa empresa, numa editora, numa agência, ou qualquer coisa, muitas vezes como boy ou como assistente, o cara que ia buscar retícula em pó, que era uma brincadeira que se fazia antigamente, até ele chegar à direção de arte. Ou seja, ele passava por todos os estágios e era um cara que, quando ele chegava a ser diretor de arte, ele tinha o quê? Comando, ele tinha conhecimento, ele sabia de toda a linha de produção e quase que invariavelmente era um cara que tinha uma cultura, opinião política, cultura estética, artística, sabia nomes de pintores, sabia de tendências e nomes de gente de fora e tal. Isso é uma coisa que praticamente não existe mais. Hoje o cara que te contrata é um cara que se formou 1 ano ou 2 antes de você, né? E é um cara que muitas vezes é um cara que ganha mal, morre de medo de perder o emprego, então o que ele faz é economizar para a empresa. Antes não, antes o cara chegava e falava assim, não, eu quero... Um exemplo que eu sempre uso da hierarquia que esses caras promoviam é o seguinte: o cara era diretor de arte, por exemplo, de uma revista. Então ele tinha uma matéria, que era uma matéria que podia ser de capa, é uma matéria que podia ser uma matéria importante dentro da revista e que ele precisava de uma dupla, 12 sequências, e ele fala, isso aqui tem a cara do fulano de tal, eu quero esse cara. Ela negociava com o cara, um cara picão, acertava grana com ele e aí tinha uma matéria que era um pouquinho menos importante, ele passava para outro, ia diminuindo até ele chegar na vinheta. A vinheta ele passava para quem? Para aquele moleque que veio na semana passada aqui com um portfólio relativamente interessante, uma coisa que podia ser aproveitada. Vamos ver se ele segura uma vinheta. Segurou a vinheta, na outra ele tem 2 vinhetas, ou tem uma meia página, ou tem 1/4 de página. Quer dizer, essa forma de você ser educado é uma coisa que não existe mais. Hoje qualquer cara que seja especialista no firulation pode fazer uma grande matéria numa revista, ele ganha pouco, ele desenha mal, mas ele bota um monte de vetor cheio de rococós e portões e não sei o que, e tá tudo bem, tá tudo. Não é o seu caso, evidentemente. Mas você teve que são caras que não desenham, não é? E são caras que mais não tem ideia nenhuma. Quer dizer, o cara faz uma ilustração onde quanto mais rococó ele colocar, mais ele esconde a deficiência, ou ele acha que ele esconde a deficiência. Bom, enfim, esse cara serve hoje para esse tipo de diretor de arte. Então, quando a gente vê uma tabela como essa, e acho que talvez a gente deva começar por aí, surgir, ficam alguns sinais. Primeiro, as pessoas precisam de referência, porque elas não têm mais. Se eu, por exemplo, eu trabalho pouco com publicidade, muito pouco. Se alguém de uma agência me procura, eu nunca dou um orçamento de cara, porque eu não sei quanto cobrar. Nunca deve se dar. Eu chego e ligo para o fulano, ciclano, Beltrano, e falo, escuta, eu estou com um trabalho assim, assim, assim. Né? Quanto que eu cobro? Como é que é? Então você passa alguns dias fazendo uma pesquisa para saber qual que é o seu valor, quanto você acha que você deve cobrar. Então você ter um índice de referência, ele passa a ser interessante desde que você coloque isso dentro de um determinado contexto. Numa época onde o empreendedorismo é tão valorizado, um cara que sai da faculdade, ou que está na faculdade, como é o caso desse Diego, e toma para si a responsabilidade de ele fazer uma tabela, eu acho uma coisa até louvável. A gente pode dizer que a tabela é uma merda, que é ruim de verdade. Mas a iniciativa dele é uma iniciativa positiva. Ok, vamos lá. Ele conduziu mal, por quê? Porque aí voltamos à história, ninguém sabe mais como fazer as coisas. Então ele poderia ter tido a delicadeza de conduzir essa pesquisa de alguma forma, procurar profissionais que balizassem isso e até publicar isso no Facebook. Numa outra mão, e aí o que me chamou muito a atenção, é que essa tabela tenha tido a repercussão que teve. Não era para ter. Se ninguém tivesse falado nada, esse negócio ia morrer lá mesmo, não ia servir para absolutamente nada. E eu duvido, corto o dedinho, se uma tabela dessa vai servir
para alterar qualquer coisa no mercado. Eu tive um trabalho não muito grande, mas um trabalho que eu fiz hoje, uma liçãozinha de casa, dando uma busca em gente que oferece serviços, porque a gente tem uma outra coisa, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que entrou nessa briga, tem um negócio chamado Google. E quando você que fala assim, quero site baratinho, quero capa de livro baratinho, aparece tudo, aparecem todos os caras que fazem. São caras que cobram muito menos do que essa tabela do menino, e são caras que depende, até pode servir a atender uma parte do mercado. Não é a parte do mercado que o Caco trabalha, o que eu trabalho. E não vai ser a fatia de mercado que muitos de vocês vão trabalhar, mas esses caras fazem. Tem um cara chamado Alexandre Bourne, que é design gráfico, design do escritor blogspot.com. Esse cara toda semana me manda um e-mail dizendo que ele faz capa de livro e que ele atende a Saraiva, Ática, Scipione, grandes editoras, etc. E ele cobra R$149 por uma capa. Depois de eu receber vários e-mails dele, umas semanas atrás eu me dei o trabalho de responder um e-mail dele falando, escuta, olha, opa, tudo bem, legal, você, bacana, agora eu cobro para fazer uma capa de livro para essas editoras 10 vezes o que você cobra. Eu acho muito difícil que alguém te contrate por esse valor, mas em todo caso, de repente, você consegue fazer 10 capas por dia, e se você fizer 10 capas por dia, um pau e meio, trabalha 20 dias no mês, você está bacana, eu fico quieto, é o mercado dele. Agora, esse cara não faz 10 capas por dia, ele não faz 10 capas por semana. E ele cobra R$149, e ainda, se você quiser, ele faz um miolo, ele faz revisão, ele pode até escrever um livro para você, provavelmente. Você tem um site que nem o do Wix, por exemplo, que muitos de vocês conhecem, que faz site absolutamente de graça. Você não precisa pagar um designer. Se você quer montar um sitezinho baratinho, você está sem grana, ou você é um editor sacana, que você quer ter um negócio e não quer gastar o dinheiro do seu patrão, você entra no Wix. Tem um negócio chamado Bubok PT, Portugal. Você entra no site, você monta o seu livro inteiro. Eles montam o seu, eles têm um programinha lá que você baixa, eles montam o seu livro inteirinho. Você não gasta um único centavo com designer, com nada. Tem fontes bonitas, você só coloca a imagem lá e o cara te entrega o negócio prontinho. Tem um outro que é mais legal, que é Ucreate. 96% de clientes satisfeitos. Eles fazem logotipo, papelaria, mascote a partir de 12 vezes de R$42. Eles fazem vídeo institucional, anúncio para revista, spot de rádio a partir de 12 vezes de 53. Material PDF, folheto, cardápio, vestuário, não sei o que, 12 de 53 também. Eles fazem website, banner, Twitter, Facebook, slide PowerPoint, e-mail marketing, a partir de 12 de R$32. Marcas, domínio, slogan, a partir de 32 também, 12 de 32. Websites, blogs, uma coisa dificílima de fazer hoje, um blog. Newsletter, 12 de 32. E eles fazem também marketing e estratégia. Se você precisar, se você não souber usar nada disso e você quiser que eles te orientem, 12 de 53. Depois você tem um outro site chamado Logos Fácil. R$89 por um logo. Revisões ilimitadas, ou seja, você pode falar quantas vezes para eles que não está bom, eles refazem e mexem. E te dão a primeira prévia em 48 horas. E tem também um site com BR, que é para fazer site, que para você conhecer é de graça. Se você quiser ter um site a partir de R$12,49, e se você quiser ter um site profissional a partir de R$24,88. Ou seja, a tabela dos meninos lá de Pelotas está alta. Né? Os caras estão realmente querendo alcançar um mercado que já está dominado por esses sujeitos aqui. Então, cá com os botões, profissionais que entraram numa briga de discussão dessa pelo Facebook, ainda se fosse uma coisa, se fosse que nem o Mano Brown chega e fala, Globão, vem cá, a gente se encontra na rua, vamos sair na porrada, seria bonito. Mas não, fica um xingo pelo Facebook, eu não sei onde que isso chega, não sei, não chega a lugar nenhum. Mas chegou aqui, onde estamos nós para conversar sobre essa coisa. Então, eu acho que a gente tem uma mudança muito grande
na coisa do ensino, a gente tem uma coisa muito diferente dos alunos que estão entrando nas escolas. E essa aqui é uma escola que é um pouco diferente, porque ela é uma escola direcionada, quer dizer, as pessoas vêm aqui para isso, diferente de uma faculdade, que o cara vai para ir no bar, para socializar, para, enfim, conseguir namorado, namorada. E tem algo muito diferente acontecendo no mercado. E a gente está tendo que lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Então é uma equação que não é exatamente fácil, mas eu aconselharia a qualquer um de vocês e de nós mesmos profissionais a fazer um pouco menos de marola, sabe? Tentar entender se existe um conselho que serviria hoje é exatamente tentar enxergar quais são essas diferenças e parar com essa bobagem que todo mundo é inimigo. O Caco falou das listas e eu particularmente participo de listas de discussão de desenhistas desde 2000, com a Imago Days, que é uma lista que ainda existe, é uma lista de cartunistas e tal. Ela está bem caidinha assim, mas ainda existe, ainda está lá. E existem listas como o Ilustra Grupo, existem listas como a da CIP, onde eu garanto para vocês que o nível de honestidade na troca de informações é extremamente alto.